Fala galera, beleza? Vamos explorar aqui todos os tópicos de direito penal militar do seu edital. Esse curso é um curso direto objetivo, disponível na nossa plataforma de mentoria, e que eu vou liberar para vocês aqui o nosso curso de penal militar, para que vocês consigam fazer uma boa prova e gabaritar aí o conteúdo, tenho certeza disso. Um bizu para vocês, gente, leitura de lei seca, tá? O que eu vou falar aqui vai te dar um direcionamento para quando você pegar o Código Penal Militar, você não tem nenhuma dificuldade, tá? Mas é importantíssimo que você faça a leitura da lei, tá bom? Uma coisa que é importante quando a gente estuda direito penal militar é falar um pouco das diferenças do direito penal militar para o direito penal comum, tá bom? Eu sempre trago isso aqui para os meus alunos nas minhas aulas, e nos meus resumos a gente sempre comenta sobre isso com os alunos. Por quê? Porque é importante. Você tem que ter esse conhecimento ali das regras ali, dos princípios. É importante, tá bom? A competência, conduta típicas e atípicas, é muito importante que a gente tenha isso. Na próxima aula eu vou comentar isso com vocês, que eu vou seguir ali falando sobre... Eu não vou seguir muito a regra, a sequência do edital, porque eu acho que fica mais fácil de você compreender da forma que eu vou colocar para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Só deixa eu colocar aqui de um jeito que fique mais bonitinho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que desse jeito vai ficar melhor. Ou então assim. Não, acho que fica melhor daquele jeito que estava, né? Do jeito que estava aqui, eu acho que fica melhor para você poder entender. Acho que vai ficar legal para você entender desse jeito aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que é, me acompanha aqui, ó. O que é direito penal militar? O que nós temos aqui de tão diferente ali, tá? Nós sabemos que o militarismo ele é regido pela hierarquia e a disciplina, tá? Os pilares da vida castrense, né? E aí você já pode se perguntar o que é castrense? Castrense, que vem de castrenses, do italiano, que quer dizer acampamento, tá? Quando o direito militar ele foi criado para tentar organizar as legiões romanas. Isso é o que a gente tem na história, né? Para tentar organizar as legiões romanas ali. E como os tribunais eles ficavam nas cidades, né? Os primeiros em Roma, e aí você tinha que ser levado para lá para ser julgado, ou também ali você tinha algumas autoridades que julgavam fora de Roma, né, que tinham autoridade para julgar, para dizer sobre o direito. Né? E aí, como você precisava ter nos acampamentos das legiões uma doutrina, esses tribunais começaram a chamar tribunais castrenses, né, que são tribunais do acampamento. Tá? Por isso, cara, justiça castrense. Beleza. E aí, o edital vai trazer para a gente aqui, vamos começar a falar do conteúdo, né, gente? Não adianta nada ficar aqui falando e não ir para o conteúdo. O edital, ele vai falar o seguinte, conceito de crime militar próprio e impróprio. Mas antes de falar disso aqui, eu preciso falar disso aqui, competência. E aí, qual é a competência para julgar? A justiça militar, ela faz parte do ramo especializado da justiça, juntamente com a justiça do trabalho, justiça eleitoral e a justiça militar. É um ramo especializado do direito, ok? Então, em regra, os crimes militares são julgados pela justiça militar da União ou dos estados, tá? Então, você tem aqui a justiça militar dos estados e você tem na União. Só lembrando o seguinte, que a regra é que militares sejam julgados pela justiça militar, militares. Pode um civil cometer crime militar? Pode. O civil pode ser julgado pela justiça militar. Mas o civil, se ele for julgado pela justiça militar, ele tem que ser julgado pela justiça militar da União, tá? Então, coloca já aí no seu caderno que o civil não pode ser julgado pela justiça militar estadual, tá? E quais serão os crimes ali? Os crimes contra ali as instituições militares, tá bom? Ô Jorge, então, se um civil desacatar um militar da FAB em serviço, tentar agredir
uma sentinela em serviço da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, é crime militar? Sim. Mas se essa pessoa fizer a mesma coisa com um sentinela policial militar num quartel, é crime militar? Não, é crime comum, porque a Justiça Estadual Militar não tem competência para processar e julgar civis por crimes militares. Entendeu isso? Você entendeu isso? Você consegue matar qualquer questão, tá? Importante também você dar uma lida ali no conceito, juntamente comigo aqui, no conceito de crimes militares, tipicamente militares e tipos penais impropriamente militares. O que são tipos penais propriamente militares e os impropriamente militares? Pensa o seguinte: crimes militares próprios são os crimes que só podem ser cometidos por militares. A grosso modo, porque vocês vão ver que nós temos um que é em submissão, que ela pode ser cometida por civil, mas só pode ser processado contra militar. Vou explicar isso daqui a pouco. Mas em regra, o crime próprio é aquele que tem previsão somente no Código Penal Militar, tá? E o crime militar impróprio é aquele que vai ter previsão tanto no Código Penal Militar quanto nas leis e no Código Penal comum. É isso que nós aprendemos aqui quando analisamos o material aqui. Então, olha só o que nós temos aqui. Então, crimes militares próprios. Alguns delitos são exclusivos de direito penal militar, tendo previsão somente no Código Penal Militar. O que é o Código Penal Militar, Jorge? Decreto-Lei 1001 de 69. Leia ele, sofreu algumas alterações em 2023, mas isso é tema para a próxima aula. Então, quais são esses exemplos aqui, pessoal? Nós temos a deserção, motim. Não fico preocupado em memorizar isso não, tá? Só entenda que os crimes militares próprios eles estão somente no Código Penal. Os crimes militares impróprios eles têm previsão no Código Penal e nas legislações, tá bom? Então, por isso, um civil pode cometer. Violência contra o superior. Então, são exemplos de crimes militares aqui próprios. Mas nós temos um caso bem emblemático, que é o crime de insubmissão. Que diacho é isso, Jorge? Crime de insubmissão. Esse crime aqui é o seguinte: o crime de insubmissão é o crime que ele é um crime que a doutrina considera ele propriamente militar. Por quê? Porque ele está ligado ali à hierarquia, à disciplina, à vida militar. Então, ele é um crime propriamente militar, sendo que ele ocorre quando um civil deixa de comparecer ao ato de incorporação. Então, um civil foi lá e cagou. Não foi. Beleza? Ele não foi no ato de incorporação. Então, ele foi se alistar. Ao se alistar, ele foi selecionado para o ato de incorporação, sendo que ele falou, cara, caguei, vou não. E ele vai e não comparece, crime de insubmissão. Esse crime, apesar de ser considerado um crime propriamente militar, ele só pode ser cometido por civil. Loucura, né? Cuidado com isso aqui. Porque se você pegar, igual já vi algumas pessoas falando, que crime militar são os crimes que só podem ser cometidos por militares. Crimes impropriamente militares é o crime que pode ser cometido por civil militar. Não está de todo correto. Por quê? Porque o civil ele pode cometer crime militar próprio, que só tem previsão no Código Penal. Exemplo, a insubmissão. E aí, como é que se resolve isso? Tem uma teoria que vai falar o seguinte, que na verdade o crime do propriamente militar é aquele que a ação penal só pode ser movida contra militar. E aí resolveria isso. Então, o crime propriamente militar seria aquele que a ação penal só pode ser movida contra militar. Beleza? E o crime impróprio, não, pode ser movido contra civil ou contra militar. Tranquilo? Então, crime de submissão, artigo 183, nós vamos falar sobre isso. O crime ocorre quando um cidadão convocado para o serviço militar não se apresenta no prazo determinado. Deixar de apresentar no prazo legal, no prazo devido ao convocado para o serviço militar em tempo de paz, tenha sido considerado apto em seleção competente. Reparem que aqui esse cara é um civil que foi convocado para incorporação, mas ele ainda é civil, ele não passou pelo ato de incorporação, então ele só vira militar quando ele passa pelo ato
de incorporação. Passou pelo ato de incorporação, é militar. Não passou pelo ato de incorporação, é civil. E aí você tem um civil cometendo um crime tipicamente militar. E aí, para resolver isso, a doutrina vai falar que, na verdade, os crimes propriamente militares é aquele que a ação penal só pode ser movida contra militar. Beleza? Então, é isso, essa primeira parte aqui de conceito de crime militar, crime propriamente militar e crime impropriamente militar. Na próxima aula, nós vamos falar de aplicação da lei penal militar. É um pouquinho maior, nós vamos entrar em mais detalhes, mas por hoje, por agora, é isso. Próxima aula, nós aprofundamos um pouco mais em outros conteúdos e também sempre voltando e trazendo mais informações. Tamo junto, forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu!